Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 13 ao versículo 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem é a expressão que ele usava para si mesmo, o próprio Jesus. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Decisão. Todos os dias deparamos com a necessidade de tomar uma decisão, todos os dias. Tem algumas que nós fazemos no automático. Você vai trabalhar porque você decidiu trabalhar, você leva o teu trabalho a sério, você tem horários porque você decidiu ser uma pessoa responsável. Então, as decisões que nós tomamos na vida, algumas são muito simples. A decisão de colocar uma roupa, a decisão de comprar um produto, a decisão de ir ao mercado, e outras, por sua vez, são complexas. Algumas decisões que podem definir a nossa vida como consequências. Mas uma coisa que eu preciso entender: todas as decisões que nós tomamos têm consequências, positivas ou negativas, pequenas ou grandes. Por isso eu preciso analisar antes de tomar as decisões. Eu preciso pensar, fazer um julgamento antes de escolher uma coisa para a minha vida. Sabe que a palavra decisão é a mesma raiz da palavra cisão ou incisão, mesma raiz. Aquilo que o médico faz com um bisturi, ele corta fazendo uma incisão. E para ele fazer uma incisão, ele tem que ter uma decisão, porque ali não tem como voltar atrás depois que corta. Ele tem que cortar ali na certeza de que ali é o lugar certo. Então, algumas coisas são irreversíveis em nossas vidas. E diante de Deus, nós também precisamos tomar decisões na nossa vida. Essas decisões que nós tomamos com Deus, essas decisões vão definir todas as outras áreas de nossas vidas. É interessante que Deus deseja que nós tomemos decisões em relação a Ele. E é justamente isso que acontece aqui nesse texto de Mateus capítulo 16. Mateus 16 é um divisor de águas dos evangelhos. O evangelho, a vida de Jesus, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição, narrada em Mateus, Marcos e Lucas, principalmente ali nos evangelhos sinóticos, os três. A base, o meio, o divisor de águas é justamente esse texto que nós lemos, onde Jesus pede uma decisão dos seus discípulos, onde Jesus pede uma decisão deles: quem vocês pensam que eu sou? Isso é tão sério, que depois que Cristo faz isto, o versículo 21 do mesmo texto, desde aquele momento que ele perguntou e Pedro respondeu, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Nada pegou Jesus e seus discípulos de surpresa. Ele sabia tudo o que ia acontecer. A partir desse texto de Mateus 16, ele já contou para os discípulos: olha, eu vou lá e vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E diz outro texto paralelo, que ele até marcou encontro com eles no domingo na Galileia. Tudo foi planejado por Cristo, pré-determinado por Ele, nada o pegou de surpresa. Por que os discípulos ficaram tão admirados com a ressurreição de Cristo? Por causa da incredulidade deles. Mas não foi porque Cristo não disse o que era, o que ia acontecer. Agora, o que é mais importante nesse texto? Que Jesus Cristo começou a se revelar
de uma forma mais profunda, a partir de uma decisão deles. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje tem muitos cristãos que têm um conhecimento e uma intimidade muito superficial com Deus, uma comunhão muito superficial com Deus, porque não tem uma decisão séria na sua vida de segui-lo. Muitas pessoas estão nas igrejas, e eu percebo que nas igrejas tem muito mais simpatizantes de Cristo do que discípulos de Cristo. Nas igrejas tem muito mais gente que gostam do ambiente, acham gostoso estar aqui, é bom ouvir uma palavra boa, é bom estar num ambiente bom, é gostoso estar aqui, mas só que a vida no dia a dia, como que falta decisão, e como que falta um conhecimento mais profundo acerca de Deus, e Ele não vai se revelar, enquanto nós não declararmos quem Ele é, e assumirmos um compromisso com Ele, Ele não vai se revelar. É por isso que muitas pessoas vivem um cristianismo medíocre, na superficialidade. Jesus se revelou aos discípulos somente depois que eles assumiram quem Jesus era. E é interessante que Jesus começou com uma pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Jesus é a pessoa mais controvertida do mundo, do século 21. É o nome mais pesquisado na internet. E você, quando pergunta o que os outros acham de Jesus, você vai ter inúmeras respostas. Como os discípulos, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Nós podemos ouvir hoje um profeta, um líder religioso, um filósofo, um louco, um lunático, um impostor, uma pessoa que provavelmente nem existiu. Então, as pessoas têm muitas definições a respeito de Cristo. Mas aí Jesus, ele afunila a pergunta dizendo: e vocês? Agora fica muito mais pessoal. Eu não quero saber o que os outros pensam, agora eu quero saber o que você pensa. E vocês? É hora de vocês terem uma decisão. É hora de vocês terem uma opinião a meu respeito. Aí Pedro toma a palavra pelos 12. E Pedro diz: tu és o Cristo. Christos, ungido, em grego. Messias, em hebraico. O prometido de Deus. Ele professou ali a sua fé. Ele declarou: a base da minha decisão é justamente eu saber quem é Jesus. Senão eu não vou me decidir por Ele. Tu és o Cristo, o Deus Todo-Poderoso que veio ao nosso encontro. Tu és o Rei dos judeus, aquele que é o Rei, aquele que veio da linhagem real de Davi. É por isso que Jesus era chamado filho de Davi. Ele era filho de Maria e de José, mas José era da descendência de Davi. E por que Jesus nasceu na cidade de Davi, chamada Belém? Porque Jesus, ele tinha na sua descendência, na sua genealogia, a condição de ser o rei dos judeus, pelo fato de vir da descendência real do rei Davi. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o rei de Israel, tu és o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O reino de Deus chegou a nós na pessoa do seu rei. O Senhor é aquele cujo todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que tu és o Senhor. É como se Pedro dissesse: eu decido me submeter a ti. Tu és o caminho de volta para Deus, tu és a verdade de Deus, tu és a vida de Deus, a vida eterna está em ti. Não há outro caminho. Tu és a esperança da vida eterna. Tu és a vida, tu és. O Senhor não é mais uma religião no mundo. O cristianismo não é mais uma religião no mundo, e nem a melhor religião do mundo. O cristianismo é a única religião que prega que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Jesus é único. Jesus é único, eu preciso entender isto. Para eu me decidir, eu preciso entender isto. Por que muitas pessoas deixam a igreja? Porque não entendem que não há outro caminho. Porque muitas pessoas não decidem continuar firmes no cristianismo, porque não sabem que não há para onde ir. Não há outro caminho. Não há. Quantas pessoas você conhece que já disseram para você: eu já fui crente? É assustador o número de desviados que há hoje.
pessoas sem raízes, pessoas sem firmeza, e principalmente sem saber o que estão fazendo aqui. Porque se eu conhecer o Cristo, eu não tenho outra alternativa, a não ser ficar com Ele, porque não há outro caminho. E quando Pedro declarou, tu és o Cristo, Jesus olhou para ele e falou assim, você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foram homens que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Você tem uma visão dos céus, e eu digo que você é Pedro. Aqui Jesus muda o nome de Simão, e é por isso que ele chama Simão Pedro. E Jesus aqui coloca uma coisa fantástica, você será transformado, você será parte da minha igreja, você fará parte do reino de Deus. Confessar Jesus Cristo não é mudar de religião e nem frequentar uma igreja, mas é fazer parte de um reino na pessoa do seu rei, onde esse rei todo-poderoso não conhece a derrota e não conhece o que é impossível, porque ele é o Senhor dos senhores. É por isso que Jesus olha para Pedro e diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você com os apóstolos, vocês vão fazer parte de algo maravilhoso, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pedro, você vai avançar. Você se decidiu por mim? Eu vou agir na tua vida, eu vou me revelar a você, eu vou te dar poder espiritual. Eu sou o teu rei, eu sou Cristo, você é meu súdito. Você vai avançar e o inferno vai recuar, as portas vão recuar. Eu vou restaurar a tua vida, a tua família. A pessoa que reconhece Jesus, a pessoa que tem uma decisão por Jesus, não um frequentador de igreja, mas uma pessoa que assume na vida o senhorio de Jesus, ele está livre dos vícios, ele está livre da raiva, da mágoa, ele está livre do mau gênio, ele está livre da falta de domínio próprio, da falta de controle emocional, ele está livre da ansiedade, ele está livre da depressão, ele está livre da incredulidade, ele está livre da frieza espiritual. Porque Jesus Cristo veio nos chamar para ter uma vida plena, vida abundante. Jesus Cristo te trouxe aqui essa noite para perguntar para você, você quer essa vida? Você deseja essa vida? Você anseia por essa vida? Decida, tome uma decisão. Por que muitas pessoas não têm essa vida? Por que muitas pessoas não conseguem viver esse cristianismo pleno? Por que esse cristianismo que nós vemos na Bíblia, que é pregado na igreja, parece que está tão longe da nossa vida prática, tão longe da nossa segunda-feira, tão longe do nosso trabalho, tão longe dos nossos relacionamentos, tão longe do nosso emocional? Uma coisa que eu preciso entender, queridos, que a decisão, depois que ela vem, nós vamos começar a passar por um processo, não é de uma hora para outra. Esse Pedro não foi pedra, não foi transformado de uma hora para outra, não é de uma hora para outra. Todos os dias da minha vida eu preciso reafirmar essa decisão, eu preciso rever essa decisão, e é justamente aí que muitas pessoas abandonam Cristo, porque acham que a partir do momento que são salvas, e muitas pessoas só o fato de batizar na igreja, pronto, já acabou. Não é, não é. Todos os dias eu preciso rever a minha visão, senão eu vou perdê-la. Todos os dias eu tenho que fazer uma autoanálise de mim. Olha só o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus ouviu Pedro e declarou para ele, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, você vai fazer parte de algo maravilhoso que é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não estava dizendo que Pedro seria o líder da igreja, ele está dizendo que ele seria uma das pedras, e a pedra angular é Cristo, isso está bem claro. Ele seria um fundamento, como todos nós fazemos parte disso, desse edifício chamado igreja, dessa pedra, ele seria mais uma. Agora, olha só que coisa interessante, quando Jesus
falou para os discípulos: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. Olha só o que Pedro fez, presta atenção no texto. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Alguns minutos depois de Jesus elogiar Pedro, ele fez isto. Eu quero colocar uma coisa para você: crente não fica possesso. Eu já vi crente possesso. Não, era frequentador de igreja. Frequentador de igreja fica possesso, sim. Que as pessoas que frequentam a igreja, mas não têm compromisso com Deus, fica possesso, sim. O diabo faz a festa, principalmente quem é hipócrita. Mas as pessoas de Deus, lavadas pelo sangue de Cristo, não ficam possessas, não. Pastores, artistas de púlpito, enganadores, ficam possessos, sim. Mas pastores que são ungidos por Deus, lavados pelo sangue de Jesus e crentes no Senhor Jesus, não ficam, não. Então, uma coisa que eu preciso entender, presta atenção. Pedro, ele não ficou possesso, mas ele recebeu uma influência de Satanás. Por quê? Por causa do seu orgulho. O seu orgulho. Jesus o enalteceu de uma forma tal que ele se achou no direito de pegar Jesus, tirá-lo dos discípulos, em particular, trazê-lo para o lado e começou a repreendê-lo. E aí Jesus disse: você não está cogitando das coisas de Deus, mas dos homens. Olha só, a pedra que eu vou edificar minha igreja, agora era pedra de tropeço, alguns minutos depois. O que nós podemos entender aqui? Que é uma verdade que muitos cristãos não entendem. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho Deus comigo, mas há um caminho a ser trilhado, e se eu não tomar cuidado, eu posso ser enredado, enganado por mim mesmo. E uma coisa que te assedia demais é uma coisa chamada orgulho, de você começar a criticar as pessoas por se achar melhor que elas, de você começar a criticar as pessoas por achar que você sabe mais do que elas. Mas isso é tão sagaz, tão subliminar, tão subjetivo e tão louco, que nós não percebemos. E é onde há muitas pessoas que professam Jesus como Senhor, mas na prática não vivem isto. Muitas pessoas estão nas igrejas, mas não estão em Cristo. Muitas pessoas. Para reafirmar isto, eu tenho que tomar uma decisão dia a dia. Dia a dia, todos os dias. Para eu ter a vida abundante que Deus quer de mim, todos os dias. E qual que é o mapa? Qual que é a direção? Como que eu posso ter essa vida abundante? Como o Jesus que eu professo como Senhor da minha vida, Ele pode e deve ser o Senhor do meu dia a dia, durante a minha caminhada aqui nessa terra, até o dia da vinda dEle, ou até o dia que eu for. Como que eu tenho que fazer isto? Jesus, Ele afirma para os discípulos, agora não mais para Pedro. Ele tira Pedro, traz Pedro para eles aqui agora, depois que Pedro repreende, Jesus repreende, traz Pedro para cá, e agora para os 12, Ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu preciso entender que é uma luta constante e diária com os desejos da minha carne. E Jesus coloca uma coisa interessante: essa natureza pecaminosa que ainda está muito viva, ela tem que ser morta todos os dias. Tomar a cruz não tem nada a ver com sofrimento. É que tomar a cruz judia, mas a ideia não é sofrimento, a ideia é morte. Era a pena de morte da época. Era a pena mais horrível para os assassinos, para os bandidos mais cruéis da época. O pior tipo de pena de morte. Por isso que Paulo, quando diz em Filipenses que Jesus morreu em morte de cruz, esse morte de cruz, ele estava dizendo isto:
Foi uma morte horrível. Se Jesus estivesse hoje em nosso meio, talvez ele falaria: se alguém quiser ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua injeção letal todos os dias. Tome a sua câmara de gás todos os dias. Tome a sua cadeira elétrica todos os dias. Ou seja, se você quiser ser o meu discípulo, você tem que entender que o teu espírito está salvo. Você tem que entender que você é meu. Você me confessou. Você me confessou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu assumo o teu senhorio sobre mim. Só que assumir o senhorio aqui na igreja é a coisa mais fácil do mundo. O que eu preciso entender é que no meu dia a dia, o que precisa ser morto em mim são todos os meus desejos que contrapõem aquilo que Deus deseja para mim. Ser de Deus não significa viver uma vida de sofrimento, uma vida só de renúncia. Eu não posso rir, não posso me alegrar, não posso assistir um futebol, não posso comer uma carne, eu não posso ter um momento. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho que matar e negar aquilo que me tira a presença de Deus e atrapalha a minha comunhão com Deus. Isso sim eu tenho que negar, isso sim eu tenho que matar. O meu espírito está pronto, mas os meus pensamentos, como estão longe daquilo que Deus quer. Você não fica assustado com as coisas que você pensa, não? E os teus sentimentos, as tuas emoções, você não fica assustado com aquilo que está no teu coração às vezes? E as tuas vontades? E às vezes você faz a mente, as emoções e a vontade, a nossa alma, essa tem que morrer todos os dias. O meu espírito está salvo. Isto é o que a Bíblia chama de processo de santificação. Isto é uma luta constante e diária. A vontade de Deus versus a minha vontade. Tomar a cruz é justamente eu ter um compromisso. E é justamente aí porque muitas pessoas não perseveram. É justamente aí que você conhece inúmeras pessoas que dizem: eu já fui crente. Muitas pessoas: eu sou desviado, porque não pagam o preço. Querem as bênçãos de Deus, mas não compromisso com Ele. Porque as igrejas que pregam prosperidade estão lotadas? Porque elas dão aquilo que as pessoas querem. O que as pessoas querem? As bênçãos de Deus, mas não querem compromisso nenhum com Deus. Não se prega sobre caráter, não se prega sobre pecado, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre renúncia, só se prega sucesso financeiro, à custa de comprar isto através dos dízimos. Esses pastores vão prestar conta do que eles estão fazendo com o reino de Deus aqui na terra. Uma igreja voltada para o aqui e agora. Igrejas cheias, mas o céu vazio. Igrejas cheias de pessoas que envergonham o nome de Deus, porque não tem caráter. Não estou dizendo todos, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui, que a pregação envolve aquilo que as pessoas desejam ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Não pagam preço, não pagam. Paulo, ele usa a mesma expressão, tomar a sua cruz, que Jesus usou. A mesma expressão, nega a si mesmo, de uma forma muito clara em Colossenses, capítulo 3. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas aqui da terra. Olha aqui para mim, antes de nós continuarmos lendo, presta atenção nisso. Ele diz uma coisa bem clara: o reino de Deus não é neste mundo. Se o cristão estiver querendo ser feliz no aqui e agora, ele vai ser muito infeliz, muito frustrado. A vida eterna começa aqui. Deus nos dá tudo que nós precisamos para viver. Precisamos, não o que desejamos. Aquilo que nós precisamos, Ele nos dá. Mas a nossa ideia, por isso nós trabalhamos nosso caráter, por isso nós trabalhamos a ideia de nos submetermos ao reino de Deus, é porque esse reino é futuro. Esse reino é no céu. Por isso que Paulo diz: pense nas coisas lá do céu, não nas que são aqui da terra. Aí ele continua: porque vocês morreram para este mundo, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele usa o verbo no passado
no dia da minha conversão. Quando eu aceitei Jesus no meu coração, lembra que Jesus disse para Nicodemos em João 3,3? Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que é esse nascer de novo? É morrer para mim mesmo, e viver para Deus, pela fé em Jesus Cristo, me arrepender dos meus pecados e mudando de vida, é uma nova vida. Conversão é mudança de vida. Vocês morreram. Só que no versículo 5, assim pois façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha para mim mais uma vez. Parece um paradoxo, uma contradição. Porque ele diz: no passado vocês morreram, e agora ele usa o presente contínuo: façam morrer. É justamente isso que Jesus disse para Pedro. Você é feliz, você está na minha igreja, mas depois ele diz: vocês precisam tomar a cruz. O espírito está salvo, mas a mente, as emoções e as vontades precisam morrer todos os dias. Vocês precisam tomar a sua cruz. Vocês precisam fazer morrer. O quê? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Aqui nós vamos entrar numa coisa interessante. Nós vamos começar a perceber que nós somos enredados pelo engano, sem percebermos. E eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração: o maior rival de Deus aqui neste mundo não é o diabo, é o dinheiro. O diabo leva as pessoas a amarem o dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que a ganância é idolatria. Jesus usa um termo radical quando diz: vocês não podem servir a dois senhores, dois deuses. Ou servirá um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. O maior ídolo deste mundo não é uma peça de gesso, de barro, ou de madeira, ou de ouro. O maior ídolo deste mundo é um papel moeda. O dinheiro é para ser usado e não para ser adorado. A ganância é idolatria. As pessoas vivem para isto. Agora, uma coisa que é importante eu entender: todos os cristãos são tentados nessas coisas, todos. Não sobra um. Você é tentado na imoralidade sexual, você é tentado na impureza, você é tentado na idolatria ao dinheiro, você é tentado. Eu sou tentado, todos nós. Os seus desejos querem te tirar de Deus. Este é o preço do discipulado. Eu quero ser discípulo de Cristo, eu tenho que matar o desejo do adultério na minha vida. Eu tenho que matar o desejo da prostituição na minha vida. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, eu tenho que romper com a mágoa na minha vida. Eu não quero perdoar, mas eu preciso perdoar. Eu quero morrer para mim, para esse desejo de vingança, para viver para Deus. Deus, eu não quero perdoar, mas eu decido perdoar por tua causa. A fofoca, parar de falar mal dos outros, o amor ao dinheiro, a corrupção, a mentira, vida dupla, hipocrisia, pornografia, traição virtual. As pessoas hoje nas redes sociais adulteram. Às vezes nem adulteram no físico, mas virtualmente. E as pessoas acham isso normal. Cristãos acham isso normal. Ou eu mato isso em mim, ou eu nunca vou entender o que é vida cristã. Ou eu tomo uma postura diante de Deus, ou eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E sabe qual que é o grande problema? Isso tudo traz prazer. Por que as pessoas tomam droga? Por que causam prazer? Matam, morre, mas dá prazer momentâneo. É uma maneira de sumir da realidade presente, mas causa prazer. Por que as pessoas adulteram? Causa prazer. Por que as pessoas se envolvem em relacionamentos loucos? Porque causa prazer. Por que as pessoas amam dinheiro? Causa prazer. Por que as pessoas adoram ter um carro para mostrar para todo mundo que ela é poderosa? Causa prazer. Massageia, a vida dela está arrebentada, mas causa prazer. Porque tem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro, mas causa prazer. Pelo menos na sociedade elas me veem
como referência, uma pessoa de sucesso. A vida está arrebentada, depressão, sozinho, não tem ninguém, arrebentado em todos os sentidos, mas causa prazer. Agora preste atenção numa coisa, por que fazer fofoca causa prazer? Se não causasse, as pessoas não seriam tão fofoqueiras. Porque você não faz uma coisa que te causa prazer. Sabe por que a fofoca te causa prazer? Porque diminui o outro, para te sobressair. A competição. Talvez a pessoa te deixe tão assim, porque, nossa, olha a família dela, olha o jeito dela, olha, mas eu acho alguma coisa para ela. E aí eu falo dela por trás. Por quê? Porque o brilho dela parece que me incomoda. E aí eu começo a contar alguma coisa para mostrar, eu sou melhor que ela. De alguma forma eu tenho que me sentir bem. Porque senão eu não faria isso. Então as pessoas fofocam, causam maledicência, por quê? Porque elas querem se sentir melhor. Essa é a realidade. Você tem problemas sérios na sua autoestima. E você está num mundo de competição, não de cooperação. Ou seja, o que está reinando é a tua carne e não o reino de Deus. Por isso que tem tantos cristãos fofoqueiros. Mas nós não percebemos, como Pedro não percebeu. Tirando Jesus aqui do lado. Nós começamos a criticar o pastor, criticar o andamento da igreja, criticar os outros, criticar todo mundo, porque nos achamos bons demais. Mas não percebemos isto. E essas coisas que nos causam prazer. Tinha um homem que amava Coca-Cola, como muitos aqui. Amava. Mas ele teve um problema sério no estômago. E ele foi consultar um médico, ele teve que fazer uma dieta radical. Porque ele estava muito mal, e ele podia até morrer. E uma das causas daquele problema de estômago era o tanto de Coca-Cola que ele tomava no seu dia a dia. E o médico falou para ele, você vai ter que cortar alguns alimentos, principalmente refrigerante, principalmente Coca-Cola. Você não vai poder tomar, então você vai morrer. E um dia ele foi na casa de um amigo, e este amigo sabia que ele gostava muito de Coca-Cola. Pegou aquela Coca-Cola gelada, aquela que vem suando, sabe? Colocou diante dele e falou assim, você gosta? Eu adoro Coca. Você quer? Claro que eu quero. Então vou abrir. Não, mas eu não posso. Mas você não gosta? Gosto. Você quer? Claro que eu quero. Então vou abrir. Não, eu não posso. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Você gosta? Gosto. Você quer? Eu quero. Mas eu não posso. Vai me matar. Vai me separar de Deus. Eu tenho uma escolha para fazer. Ou eu vivo intensamente esses prazeres e perco a minha vida espiritual e a minha vida eterna, ou eu escolho a vida eterna e morro para esses desejos transitórios aqui, que vão me separar de Deus. Eu quero, claro que eu quero. Eu gosto, claro que eu gosto. Mas eu não posso, porque há um Deus que é Senhor sobre a minha vida. E esse Deus que é Senhor sobre a minha vida, eu declaro, Tu és o Cristo, e eu me submeto a ti. Decisão. Olha só o que Paulo diz. Por causa dessas coisas erradas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Há muitos cristãos vivendo uma miséria de vida, sendo filhos de Deus. Mas Deus, Ele usa o básico da educação de filhos, o básico, que é a disciplina. O amor de Deus envolve limites. É por isso que tem muitos cristãos que vivem uma vida tão má, vem na igreja toda semana, tem ministérios, mas vive uma vida de desobediência. Aí Deus trava, não é porque Ele não te ama, mas porque você está sendo uma pessoa totalmente longe daquilo que Ele quer, você não está morrendo para você. É por isso que tem muitos cristãos deprimidos, insatisfeitos. A vida profissional não vai, nada acontece, não tem milagres, não tem poder, não tem entusiasmo, não tem alegria. Será que vida cristã é isto? Será que evangelho é isto? Será que cristianismo é isto? O erro está em nós. Vocês não podem, porque vocês praticaram no passado, mas não podem continuar praticando essas coisas que vocês costumavam viver. Agora, abandonem essas coisas. Mate, coloca na cruz
a ira, a raiva, a indignação, a maldade, o falar mal dos outros, a maledicência, a linguagem indecente do falar, palavrões, linguagem indecente, pessoas que postam palavrões em Facebook, e depois colocam lá, depois da noite, Deus abençoe muito o dia de vocês. Usam palavras chulas, baixas, mas são cristãos. Por que a sua vida você acha que não vai para frente? Por quê? Que cristianismo é esse? Não mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Vocês se revestiram do novo. Novamente o verbo no presente contínuo está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, Deus está fazendo de mim igual a Ele. E o que vai determinar isto é o meu compromisso, é o querer, é o preço a ser pago, é a renúncia, é a cruz no dia a dia, é morrer para mim mesmo, é matar a superficialidade da minha vida, é sair da superficialidade do cristianismo extremamente religioso que temos professado, do mundanismo que está entrando em nossas casas, nas nossas vidas, do comodismo, pessoas apáticas. Você precisa sair do, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Quer gostar de mim? Goste assim mesmo. As pessoas te amam, mas não te suportam. E você está escolhendo se isolar. Que jeito que você é e vai continuar sendo? Cadê o poder de Deus para te mudar? Você tem que morrer e sair do, eu não sei se eu devo me batizar ainda. É você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você. Até quando você vai esperar? Até quando? Até quando? O fim do mundo está chegando. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Esse mundo está cada dia pior. E não fica surpreso, porque as coisas vão piorar sim. Porque é Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O sermão profético de Mateus 26. Se eu não me apegar a Deus, que esperança eu vou ter? Aí quando eu falo, eu não vou me batizar, talvez eu frequente a igreja, talvez isso, aquilo, outro. Peraí, sou eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim não. Deus não está te implorando para se batizar não. Deus não está te implorando para você levar a sua vida a sério não. Ele quer te abençoar. Olha o orgulho novamente aí. Olha o orgulho predominando em minha vida. Eu preciso entender isto. Não há vida abundância sem compromisso, sem tomar a cruz. A eternidade, queridos, está em jogo. Você tem que sair da sua inconstância. A eternidade está em jogo. Essa semana, setembro, terminou 9 meses. Nós tivemos 9 assassinatos aqui em Barretos, 9 homicídios. 1 por mês. A estatística está piorando. Morreu um rapaz de 36 anos essa semana. Só que todos os dias morrem pessoas com câncer lá no Hospital do Câncer. Todos os dias. Todos os dias. Morrem pessoas nas rodovias por causa de acidentes de trânsito. Todos os dias. Morre gente com AVC, morre gente com um derrame, ou com um aneurisma, ou com um infarto fulminante. Todos os dias, de uma hora para outra. Todos os dias. Só que isso nunca vai acontecer com você, né? Nunca. Nem comigo, né? Será que é por isso que nós estamos tão tranquilos em relação à nossa vida espiritual? Tão tranquilos em relação à nossa eternidade? Porque nós imaginamos que vamos chegar no final da nossa vida, depois de viver plenamente tudo aquilo que nós queríamos usufruir deste mundo, com todas as coisas bem vivas em nós, não matamos nada, traímos, usufruímos, para chegar no final da nossa vida, na nossa cama, e dizer para Deus, Deus,
me perdoe, tudo que eu fiz, eu nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morre e vai para o céu. Você pensa que vai acontecer isso? Isso não acontecer. Já provou pensar que você está brincando com a tua eternidade? Já provou pensar que se eu não tiver um compromisso sério com Cristo, se eu morrer, eu vou para o inferno, e é uma vez só, não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe. Existe a Bíblia, e a Bíblia diz que há dois caminhos, o céu e o inferno só, e vai depender da minha posição aqui. É por isso que Jesus coloca, você quer tomar uma decisão? Ele diz lá, se alguém quiser acompanhar, me nega a si mesmo, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Eu quero salvar minha vida, a vida eterna, então eu vou perder esses momentos aqui, que as pessoas estão usufruindo hoje. Por quê? Aí Jesus coloca, você quer um norte, que é uma base para você tomar uma decisão? O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantará? O que o homem dará em troca da sua alma, que é eterna? O Filho do Homem virá em glória, e na glória do seu Pai, com seus anjos, e ele recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E ele disse isso logo depois que falou, se você não morrer para você e tomar sua cruz, você não pode me seguir. O que isso quer dizer? Presta atenção nisso. Presta atenção nisto. Que a minha atitude aqui vai determinar para onde eu vou. Ou eu vivo pela fé, ou eu vivo pelo que eu sinto e vejo. Se eu viver pelo que eu sinto e vejo, eu vou viver por aqui e agora, e vou ficar. Mas se eu viver pela fé, crendo que Deus virá, e Ele virá, você pode acreditar ou não, a tua fé, se Ele virá ou não, não vai influenciar a decisão que já está decretada por Deus. Jesus Cristo virá, você acreditando ou não, você crendo ou não, Ele virá. Ele virá. E a vida dele está mais próxima do que você imagina. Jesus virá. E quando Ele vier, diz a Bíblia, Ele vai recompensar cada um de acordo com o que fez. Não terá mais chance. E o que você está fazendo com a tua vida? Está vivendo plenamente o melhor de Deus, o melhor do mundo? Hoje é um dia de decisão. Hoje é 1º de outubro, temos 3 meses pela frente, para terminarmos ainda esse ano de 2017. Para colocarmos diante de Deus e falar, eu quero fazer morrer essa indiferença na minha vida. Eu quero crucificar essa falta de envolvimento, essa falta de gratidão, essa falta de compromisso, essa falta de fidelidade. Eu fiz um voto com Deus. Fiz um voto com Deus essa semana. Eu não vou, em nome de Jesus, não vou mais ficar implorando ofertas aqui nessa igreja. Eu não vou. Eu estou me sentindo mal com isto. Todos os dízimos e ofertas são devolvidas por causa da fidelidade, do amor e da gratidão do meu coração a Deus. Nada aqui está no meu nome. E parece que o pastor está querendo. Eu quero muito comprar essa casa. Eu quero muito construir essas classes das crianças que já estão cheias. Eu quero muito. Mas quando eu morrer ou quando sair daqui, tudo isso vai ficar. É a obra de Deus. É a obra de Deus. Eu não vou ficar mais pedindo oferta. Porque o dízimo, querido, devolver aquilo que é de Deus, é bíblico. Tem pessoas aqui há anos na igreja que nunca foram dizimistas. Dizimista que eu falo não é entregar algo dentro do envelope azul, é dar 10% do que você ganha. Dízimo, 10% do que eu ganho. Isso é evangelho. A igreja míngua. Se a igreja fosse dizimista, se os irmãos fossem dizimistas e parar de esperar que o outro contribua, e parar de se enganar de que está sendo, mas não está sendo nada, a gente não precisaria ficar minguando com tanta dificuldade financeira. E tudo é para a glória de Deus, para o evangelho, para o crescimento da igreja. Falta compromisso dos membros da igreja. Eu não vou ficar implorando mais oferta, não vou mesmo. Os envelopes estão aí. Se você quiser dar, você dá. Se você não quiser dar, eu não vou. Eu não vou, de coração. Isso é um voto que eu fiz com meu Deus.
Eu nunca fui de apelar dízimo e oferta numa igreja, porque eu acho que não funciona assim. Não é assim. Isso aí é algo de decisão, de compromisso individual de cada um. Pronto. Ou você morre para a tua ganância e começa a ser mais altruísta e mais grato e mais fiel, ou então continua nessa vida que você tem. É decisão tua. Eu tenho que decidir pela minha vida, você tem que decidir pela tua. Dízimo é obrigação, é mandamento, é ordem. Eu preciso entender isto. Sabe por que tem tantos problemas na tua casa? Porque tem muita gente viva lá. E quando o homem está muito vivo com a sua natureza humana, Deus não age. Muita acusação, muito cutucar um ao outro, muita cobrança, muita falta de diálogo. Há muitas pessoas muito vivas, que não estão mortas, que não assassinam o seu ego, não assassinam na cruz aquilo que todos os dias professam aqui na igreja de domingo. Por que as igrejas estão com tanta dificuldade? Porque tem muita gente viva aqui. Por que tanta gente tem depressão, ansiedade? Porque tem muita gente viva aqui. E quando a pessoa está muito viva, não tem espaço para perdão, paz, alegria, entusiasmo, gratidão, otimismo, não tem. Não tem, não tem. Eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você olhe para mim. Toda igreja, olhe para mim. Você que está assistindo pela internet, preste muita atenção nessa pergunta. Fixa os olhos no vídeo. Você acredita, de fato, que a única maneira de uma pessoa ser salva é crer em Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida? Você acredita, de fato, que uma pessoa honesta que não tem Jesus, por mais honesta que seja, ela não vai para o céu? Porque boas obras não salvam, a não ser a fé e o compromisso pessoal que essa pessoa tem que ter com Jesus Cristo. Você acredita nisso? Essa é a mensagem da Bíblia. Você acredita nisso? Aí a pergunta que eu vou dizer é o seguinte, e fazer para você: quantas pessoas da tua família ainda não estão com Cristo? Qual foi a última vez que você jejuou pelos teus filhos e pediu e chorou pela salvação deles? Qual foi a última vez que você orou intensamente por um amigo que você ama, de paixão, que está passando tantos problemas na vida porque falta aquilo que você tem, que é a tua fé? Pessoas que você convive no dia a dia que talvez nem saibam que você é cristão, porque você é igual a todo mundo. Quantas vezes você já orou e jejuou e chorou pelos teus pais que ainda não estão aqui? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Centrados em nós mesmos. Isso não é de Deus. Porque tudo que é egoísmo não vem de Deus. E parece que nós estamos tranquilos, satisfeitos. Parece que nós estamos tranquilos e satisfeitos com aquilo que está acontecendo. Ou nós nos movimentamos para nós sermos incomodados a orar mais, porque o tempo do fim se aproxima. Vai chegar uma hora que vai ser insustentável ter uma família se você não tiver Deus. Com essa ideologia de gêneros que está vindo por aí, dessa coisa que estão pregando de uma forma tão louca, como você percebeu essa semana na internet, no Museu de Arte de São Paulo, aquela pessoa nua e as crianças tocando. Irmãos, bom, não vão parar. Você acha que é possível viver sem Deus nesse mundo? Agora, uma coisa que eu vou dizer para você: tão impossível é viver sem Deus nesse mundo, é impossível viver com o cristianismo superficial que nós temos vivido. É igual, eu acho que é pior, porque nós não temos tomado postura para fazer diferença. Nós estamos mundanizados.
Que Deus tenha misericórdia de nós e traga uma santa revolta conosco mesmos. Juntos somos melhores. Você lembra que eu disse que Deus vai revolucionar essa igreja nesses últimos 3 meses? Você vai se surpreender com isto. Hoje, vai começar essa revolução através da decisão da tua vida. Hoje. Eu quero convidar você para terça-feira agora, toda terça-feira até o final do ano, nós jejuarmos. Toda terça-feira. Um jejum coletivo. Como vai ser esse jejum? Na segunda-feira à noite nós não vamos comer. Depois da janta ou depois da ceia, alguma coisa assim, você não coma mais. Dorme, acorda de manhã, não toma café. Passa a manhã toda orando no teu trabalho, se você tiver que trabalhar, e glória a Deus que você precisa trabalhar, então lá na cabeça, ora pelos teus filhos, ora pela tua família, ora pela tua vida. Ora por você. Depois das 11h30, a 1h, nós temos aqui na igreja a unção que os pastores dão. Se você puder vir, tira esse momento para entregar o seu jejum aqui na igreja. Coloca isso no teu calendário até o final do ano. Das 11h30 a 1h, vem aqui 5 minutos que seja. Recebe a unção, ajoelha no banco. Deus, eu entrego ao Senhor a minha vida, o meu jejum, e eu peço a tua bênção. Amém. Vai para casa almoçar com a tua família. 11h30 até 1h, entrega teu jejum lá. Vamos supor que por motivo de logística, transporte ou tempo, você não consiga vir aqui na igreja. Faça o jejum e entregue na sua casa. Se você puder vir aqui, é lógico, vai ser muito melhor. Mas se você não puder, entregue na tua casa, mas jejue. Quinta-feira agora, não teremos mais culto na igreja. Não teremos mais culto na igreja. A partir de quinta agora, nós teremos estudo bíblico. Eu estarei dando os estudos bíblicos nesse primeiro momento até o final do ano. As pessoas que querem se batizar na igreja têm que vir no estudo bíblico, têm que conhecer a Bíblia. O estudo não vai ser curso de batismo. O estudo vai ser estudo bíblico para a igreja toda. As pessoas estão anos na igreja e não sabem abrir Bíblia. Não sabem onde fica Tiago, não sabem onde fica Josué. Não manuseia a Bíblia, não lê Bíblia, não entende Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia. Eu vou começar com uma oração às 8 da noite. Nós vamos ficar 1 hora estudando a Bíblia. Eu vou terminar com uma oração. Não vai ter louvor, não vai ter nada, só estudo bíblico. Quinta-feira agora. Sexta-feira, nós vamos ter vigília de oração às 10 horas da noite. Das 10 às 11. Até o final do ano. Toda sexta-feira, nós vamos vir aqui, nos prostrar diante de Deus em igreja e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós e aviva as nossas vidas. Traga-nos de volta para Ti. Orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, orar pela nossa vida, orar pelo nosso coração. Começamos a fazer em algumas chácaras, na chácara do Zé e da Verônica, mas eles alugam, e glória a Deus que eles alugam no meio de semana. Então, tem semana que nós temos condições de ir lá, tem semana que não temos, senão vamos fazer aqui na igreja. Pronto, fixou aqui. Traga um tapetinho, alguma coisa para se ajoelhar nas pedras. Vamos fazer isso lá no estacionamento, ao ar livre. Não vai ser aqui no templo não, nós vamos ficar lá fora, das 10 às 11, orando e buscando Deus. E a semana que vem, quando eu disse de alguém da tua família, que ainda não está na igreja, você vai convidar essa pessoa para vir no culto do amigo a semana que vem. Você vai pedir e convidar essa pessoa. Eu quero muito, é o culto do amigo, você é meu amigo. Aproveita e faz isso com teu filho. Ele não é teu melhor amigo? Fala, vai ter o culto do amigo, você é o meu melhor amigo, o que você vai comigo na igreja? Convida teu pai, convida teu amigo de trabalho, convida um parente, convida alguém. E eu vou fazer um desafio para você. Convida a pessoa mais difícil que você imagina, que você vai dizer: essa não virá. Então tira a terça-feira para jejuar por ela, ora por ela a semana inteira. Antes de falar de Deus para alguém, fale desse alguém para Deus. Ora e interceda, que você vai perceber milagres acontecerem. Não é você que converte, é o Espírito Santo. E Deus pode converter uma vida através de uma vinda aqui à igreja. Ou nós nos movimentamos, ou isso não é cristianismo não. Quando eu tenho que tomar essa decisão? Ele diz:
Eu te ouvi no tempo favorável e te socorri no dia da salvação. E digo-lhes que agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Quero que você preste muita atenção nisso aqui. Alguém aqui, como eu, já idealizou várias vezes fazer academia e uma atividade física e não fez? E só ficou no eu preciso fazer? Sabe que a maior jogada de marketing que eu já conheci até hoje, tem muitas, mas a maior jogada de marketing e propaganda foi a Nike. A Nike, ela fez esta propaganda: Just do it, simplesmente faça, só isso, em inglês. O que ela quis dizer? Você não tem que ficar, eu tenho que fazer atividade física, faça. Nós damos o tênis, damos o short, damos... Aí as pessoas falaram, eu vou fazer. Arrebentou a Nike. Cresceu, olha só. Faça. E o que você percebe nas propagandas da Nike? A simplicidade. Eu não tenho que ficar conjecturando, mas faça. Você não tem que ficar, eu preciso dar o dízimo. Dê. Não, faça. Eu tenho que consagrar. Para de ficar falando, faça. Só isto. Simples assim. Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Pede para Deus. O Senhor quer que eu me consagre? Se Ele te der paz, se consagre. O Senhor quer? Se consagre. Pronto, a paz vai definir. Hoje, 1º de outubro de 2017, hoje é um excelente dia para você colocar um divisor de águas na tua vida e tomar uma decisão por Cristo, que pode revolucionar toda a tua eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.